A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas de todo o Brasil. Vou saudando o pastor Raimundo Clenir, com o nosso programa, nossa live, Nosso programa, A Voz do Pastor. E também estamos na nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Que Deus possa vos abençoar nesse dia, Deus possa lhe dar muita graça, Guardando a nossa nação, nosso país, Guardando o nosso lar, guardando a nossa família. E que continuamos com a nossa fé em ação. Para que possamos vencer as lutas, para que possamos vencer as adversidades. E convidando você, meu irmão, que ainda não é inscrito no nosso canal, pastor Raimundo Clenir, vá lá, se inscreva, no nosso canal e envie o seu link, para outros irmãos, amigos seus, que não têm tempo, muitas vezes, de acompanhar os nossos programas, mas depois eles podem entrar no nosso canal e assistir a nossa programação. De segunda a sexta-feira, Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui ao vivo, ministrando uma palavra. Todos os dias, então, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Que Deus tenha de compaixão também da nossa nação brasileira, devido à turbulência que está acontecendo, Mas já de imediato nós já entramos para dentro da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor, que é o nosso único objetivo, de que nós temos que aprender e estudar a Bíblia Sagrada e ver que quando é Deus que escolhe as coisas, não adianta o homem escolher. E o homem vem escolhendo erradamente há muitos anos atrás, Nós vimos que no tempo da antiguidade, o povo de Israel era governado por juízes, E nós vimos ali na Bíblia Sagrada de que Samuel, aquela criança, Que Ana, a profetisa Ana, ganhou, fez um voto, na casa de Deus ali. Aos prantos ela fez um propósito com Deus, Deus lhe deu um filho, ela colocou na presença do Senhor, levou a criança depois de desmamar para o templo, apresentou ao sacerdote e ali cresceu aquela criança e depois ele veio a governar, a reinar ali, escolhido por Deus, um propósito de Deus. Mas ao passar do tempo, já na sua avançada idade, Deus sempre usando a Samuel, o povo de Israel então veio deixar adiantar no seu coração o desejo de fazer cópia, de copiar também o que os países, o que o mundo pagão fazia, que era ter reis. Naquela época então, o povo de Israel não era governado por reis, era governado por juízes. E Samuel, servo de Deus, servo do Senhor, governando ali, cuidando e orando por aquela nação. Mas de repente o povo achou por bem trocar e ser igual às outras nações. Diz-nos então a Bíblia Sagrada, que o povo rejeitou e não quis mais que Samuel viesse a governar a eles. E diz-nos então a Bíblia Sagrada que eles queriam um rei igual às outras nações. O perigo que existe na face da terra hoje não foge à realidade do tempo antigo, em que o povo parece que gosta de andar ao contrário das coisas de Deus. Parece que nunca está feliz e nunca está alegre com as coisas de Deus, com aquilo que Deus faz. Deus dá o sol para todos, dá a lua para todos, dá alimento para todos, dá família para todos, e parece que eles nunca estão satisfeitos com aquilo que Deus dá. E foram e disseram: nós não queremos mais a ti que governe a nós, Samuel. Nós queremos um rei. Diz a Bíblia Sagrada que o servo do Senhor, o homem de Deus, foi orar a Deus, dizendo: Senhor,
teu povo tem me rejeitado e eles não querem mais que eu governe a eles. E Deus disse para Samuel: Samuel, não é a ti, meu servo, não é a ti que eles rejeitaram, meu servo Samuel, é a mim que eles rejeitaram. Tá, Senhor, o Senhor vai ouvir a minha oração ou vai ouvir o povo, Senhor? Veja a situação em que o servo de Deus estava vivendo naquele momento, sendo rejeitado pelo povo. E disse Deus: não é a ti, Samuel, que eles rejeitaram, mas é a mim que eles rejeitaram. Não tem problema, Samuel, diz que eu vou dar um rei para eles. É o que eles querem, um rei para governar a nação. Eu vou dar, e nós estamos vivendo o amargo da nossa nação brasileira pelo homem com que eles escolheram para governar a nossa nação. A culpa também, aleluias, são de muitos que se dizem evangélicos e cristãos que fizeram a sua escolha errada ao escolher muitas vezes pessoas pagãs, pessoas ímpias, pessoas que não têm temor a Deus, e por isso o povo sofre. Aí diz a Bíblia Sagrada: diga para eles, Samuel, que eu vou dar o rei que eles querem. Só tem um porém. Explica e avisa eles o que acontecerá com a nação, com este rei Saul, que eles pediram. Eu vou dar para eles. Eu vou responder o que eles querem. Pense bem, meus queridos e amados irmãos. Deus, aleluia, poderia ter deixado Samuel na continuação do seu governo, um servo dele, um filho dele, mas o povo obstinado de coração resolveu a fazer uma cópia xerox igual às outras nações que tinham os seus reis, e Deus disse para Samuel: Samuel, eu vou dar o que eles querem, só que esse rei vai escravizar filho deles, vai tirar filhos deles para trabalhar no exército dele, vai cobrar bastante impostos deles. Não tem problema, deixa eles, aleluias, ganhar, aleluias, aquilo que eles pediram. E aí Deus, Deus permite e coloca Saul no governo como rei. E aqueles que conhecem a palavra do Senhor, que já leram sobre esta passagem, viram, aleluias, o que aconteceu com o povo de Israel, com a nação de Israel a ser governada por um homem ímpio. E Saul começou a se desviar dos caminhos do Senhor e começou a consultar necromantes, quer dizer, cartomantes, quer dizer, pessoas espíritas. Começou a fazer consulta a outros deuses, e não foge a realidade da nação brasileira, que deixaram também, aleluia, de servir ao Deus Todo-Poderoso, fizeram as suas escolhas errôneas e deixaram as pessoas estar consultando os demônios, os astrólogos, os cartomantes, os necromantes e a nação brasileira. E muitas vezes, quando uma pessoa erra, o justo também paga pelo pecador. Mas, Papai do céu, eu faço a pergunta: por que será que muitas vezes o justo paga pelo pecador? Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus teve que vir à terra sem pecado, aleluia, para morrer a morte de cruz por todos os pecadores. Alguém tem que pagar o preço, aleluias, por aqueles, aleluias, que muitas vezes estão na presença de Deus, querem andar com Deus, desejam andar com Deus, mas muitas vezes as lideranças,
Os escolhidos, aleluias, pelos homens. O erro, aleluias, muitas vezes, quando as pessoas querem as coisas, eles não fazem como Samuel fez, dobrar o seu joelho, aleluias, e falar com Deus, aleluias, não. Eles escolhem pela beleza, eles escolhem pela altura, eles escolhem pela formosura, e assim também aconteceu no capítulo 16, aleluia, do livro de 1 Samuel. Diz-nos então que o governo de Saul, aleluia, começou, aleluia, a fazer um governo muito mal, muito péssimo. E Samuel, ainda com pena, aleluia, depois de ser traído, depois de trair a Deus, Saul trair a Deus, ele foi orar pelo rei Saul. E chegou um ponto que Deus disse para Samuel: Samuel, até quando tu irás orar por Saul, se eu já tenho rejeitado? Samuel, até quando tu vai orar pela nação brasileira, porque eu já tenho rejeitado este governo, e este governo cairá, não demorará muito tempo, porque Deus acaba de me revelar. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, está nos assistindo aí, pode marcar a data do dia de hoje, dia 1º de agosto de 2025. Deus sacudirá a nação brasileira. A nação brasileira passará a gemer por um período de tempo, para que venha entender, para que venha compreender que o Todo-Poderoso Deus foi rejeitado pela maioria da nação brasileira e escolher o errado em vez de escolher certo. Diz-nos então a Bíblia Sagrada que Deus diz para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque de lá eu tenho me provido de um rei para Israel. E aí, aleluia, Samuel, um guerreiro de Deus, um profeta de Deus, um servo de Deus, ele assim: pois é, mas eu sou profeta, eu sou servo, e eles vão me encontrar e vão querer me matar. Quando eles me perguntaram o que eu estou indo fazer lá na casa de Jessé, o que eu vou responder, Senhor? Diz ele: diga para eles, Samuel, que tu foi oferecer holocausto, glória. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós perguntamos para o Senhor como devemos agir, Ele nos explica, Ele nos ensina, Ele nos ajuda, Ele nos dá provisão. E lá vai Samuel até a casa de Jessé. E quando chega na casa de Jessé, aleluia, ele foi recebido até lá. Foi recebido, aleluia, por Jessé. Ele pergunta: que viestes fazer aqui, Samuel? E ele disse: eu vim oferecer holocausto ao Senhor, porque Deus tem, aleluia, Jessé, te provido, aleluia, de dentro dos teus filhos um rei para Israel, porque não adianta mais orar e nem implorar por Saul, porque Deus já o tem rejeitado. E diz-nos então a Bíblia Sagrada que de repente se apresenta diante dele o primeiro filho, aleluia, de Jessé, homem alto, homem formoso, era soldado de guerra, e ele disse: é este o servo do Senhor, é este o rei de Israel. E papai do céu olha, aleluia, e diz para Samuel: Samuel, não é este, Samuel. E passa o segundo, e ele olha: então é este, diz o Senhor: não é este. Oh Deus poderoso, muitas vezes nós olhamos para a aparência, olhamos para a estatura, olhamos para a sabedoria humana e esquecemos de que Deus não olha com os olhos carnais, porque Deus é espírito. E ele olhou com os olhos espirituais e disse: não, meu servo Samuel, pode passar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, nenhum desses eu me agradei. Não é esse que eu tenho me provido para ser o meu, aleluia, segundo rei de Israel, que governará a minha nação. Aí diz a Bíblia Sagrada que passou todos os moços,
todos os moços, aleluia, os filhos, aleluia, ali de Jessé. E de repente ele olha e pergunta para Jessé: acabaram-se os moços, acabaram-se os mordomos, aleluia. E ele disse: não, ainda falta um, ainda tem um. A Bíblia Sagrada nos diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. Ainda falta o último, ainda falta um. É Deus falando comigo, é Deus falando contigo, meu irmão, minha irmã. Ele te escolheu nesta última hora para fazer de você um servo e uma serva ungido para governar o teu lar, para governar a tua casa, para governar, para ser uma liderança. É você que ele escolheu. Talvez muitas pessoas já disseram: mas como Deus escolheu fulano e não escolheu Beltrano? É como Deus escolheu fulana e não escolheu Beltrana. Eu sei mais, eu tenho mais, eu posso mais, mas Deus não, aleluia, olha para a característica humana. Deus não olha, aleluia, com a aparência humana. A Bíblia nos diz, aleluia, que diz Jessé então assim, aleluia, não terminou não, mas tem um. Mas aonde que ele está, disse Samuel? Ele está apacentando as ovelhas do rebanho lá no campo. Então manda chamar, porque ninguém sentará à mesa sem que ele venha. De repente, talvez, disse Jessé, venha cá um dos meus filhos e vai lá no campo aonde está Davi, o menor, oh aleluia, o menor, sem aparência. E diz a Bíblia que Davi era ruivo, e os ruivos para o homem daquela época não tinham escolha para ser rei, não poderia governar. Para o homem é assim mesmo. Quem não tem muita sabedoria diz que não pode ser pastor. Quem não tem muita sabedoria, embora seja profeta e servo do Senhor, não presta para ser líder, não. Oh, aleluia, a sabedoria do homem, disse Paulo na Epístola aos Coríntios, é loucura perante Deus, mas aprove a Deus a escolher, aleluia, aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que vão lá e avisam a Davi: olha, o teu pai está te chamando. Talvez Davi jamais imaginaria na sua cabeça, jamais passou pela cabeça de Davi que um dia ele seria rei de Israel, homem apacentando ovelha, homem que uma vez o urso, aleluia, foi o pegar as ovelhinhas e ele o matou, o urso, e uma vez um leão também quis pegar as ovelhinhas e ele rasgou a boca do leão. Deus não escolhe quem está no trono, Deus escolhe quem está a trabalho já. Deus fica notando, Deus fica observando aqueles que estão muitas vezes rejeitados pela família. Muitas vezes tem família que diz assim: aquele ali não presta para nada, aquela ali não sabe cantar direito, aquele ali não sabe pregar direito, aquele ali se diz que é profeta, mas eu não olho, aleluia, como eles estão olhando. E diz a Bíblia Sagrada que lá vem Davi, lá veio Davi do campo, se arrumou, aleluia, e ele ungiu, e Samuel ungiu a Davi como rei de Israel. E Davi fez o quê? Voltou para o campo. Tem pessoas que Deus escolhe, que Deus fala através dos profetas, que será uma liderança, eles pensam que é na mesma hora, eles pensam que é no mesmo dia. É por isso que tem uma igreja, só falta ter uma igreja dentro da outra, só falta ter uma igreja em cima da cabeceira da outra, porque as lideranças Deus escolheu, e no mesmo dia eles já querem ser pastor, no mesmo dia já querem ser cantor, no mesmo dia já querem ser profeta, sair por aí profetizando. Não, para tudo tem um tempo determinado. No livro do Eclesiastes, no capítulo 3, diz a Bíblia Sagrada que para tudo debaixo dos céus
tem um tempo determinado. Quando Deus falou, usou o profeta que cuidaria da igreja, que seria um pastor, levou 10 anos de prova, levou 10 anos de luta. Quando Paulo foi escolhido para fazer a obra, passou 14 anos na prova. Quando José teve o sonho, aleluias, que o Senhor mostrou, foi 13 anos de prova. Então, por que muitas vezes tem pessoas que se acham suficiente e quando Deus fala, eles já querem sair para o campo, porque tem muitas pessoas desviadas, porque tem pessoas paradas na caminhada de fé. Por quê? Porque eles se avançaram o sinal, porque eles não fizeram como Davi. Davi foi ungido, mas voltou para o campo apacentar ovelhas, e só na hora certa ele foi introduzido ao trono. E diz-nos a Bíblia Sagrada que Davi foi um dos maiores reis de Israel. Por quê? Me pergunta você. Porque foi escolhido por Deus e não foi escolhido pelo homem. Tudo que é escolhido pela carne vai acontecer problema. Tudo que é escolhido pela aparência vai dar problema. Quando Samuel começa a olhar um por um, Deus disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu olho para o coração. E Deus nesta manhã, e Deus neste dia, meu irmão e minha irmã, Ele está olhando para o quê? Para o teu coração. Obrigado a todos que estão, aleluia, em sintonia conosco na nossa live neste dia. Um abraço para o meu irmão Fernando Martins, ali de Tramandaí. Deus abençoe você e a sua mamãe Esther. A irmã Ludmila Marques também, que está nos acompanhando. Que Deus abençoe. A irmã Irena, um abraço, irmã Irena. Deus abençoe, irmã Irena Gomes. Já trabalhamos junto na obra do Senhor. Obrigado por cada um que está ouvindo esta palavra. A palavra do Senhor, ela confronta o homem, ela confronta o ser humano, porque a Bíblia diz que o pensamento do homem não é o pensamento de Deus. Isaías capítulo 55, no versículo 8, diz a Bíblia Sagrada: porque os meus pensamentos não são os vossos caminhos, e nem os meus caminhos, aleluia, os caminhos de vocês, os vossos caminhos, aleluia. Diz a Bíblia mais: assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos diferentes dos vossos pensamentos. Então o pensamento, aleluia, do ser humano é um, e o pensamento de Deus é outro. E Deus está falando conosco neste dia. Deus está falando conosco, aleluia. Se Deus fez uma promessa para você, não interessa o tempo que passou, só não irá se cumprir se nós sairmos fora da sua direção. Mas enquanto nós esperar, enquanto nós estiver confiante na direção do Senhor, esperando, Ele irá cumprir tudo que Ele prometeu para cada um de nós. O difícil é nós esperar. Nos Salmos de número 40 diz a Bíblia: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar não é fácil, meus irmãos, minhas irmãs. Esperar não é fácil. Quando muitas vezes o tempo passa e nós ficamos esperando, começamos a ficar impacientes, e de repente o nosso inimigo começa a colocar dúvida na nossa mente e começa a soprar no nosso ouvido: Deus não fez uma promessa para ti, já faz tanto tempo, já faz tantos anos, mas Deus também fez uma promessa que daria um filho para Abrão. Não foi no primeiro ano, não foi no segundo ano, não foi no terceiro ano, não foi no quarto ano, mas levou 10 anos depois para que Isaac viesse a nascer. Assim Deus manda dizer para você: não importa o tempo que irá nascer o teu Isaac, mas se Deus fez a promessa, Ele vai cumprir, porque Deus é fiel, porque Deus é justo, e
quando ele fala, aleluia, diz-nos então a Bíblia Sagrada, lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tenha falado ele e ele não cumprirá? Oh, glória! Deus, ele é poderoso. Deus, ele é glorioso. Eu não sei o que você está esperando dele. Eu não sei que promessa que ele fez para você. Mas se ele fez a promessa para você e você está guardando com paciência, e você não está murmurando, e você não está batendo com a língua nos dentes, murmurando da promessa, ele irá cumprir o seu propósito. Ele prometeu e ele cumprirá. Faz mais de 2000 anos que Jesus esteve nessa terra, e ele disse para os seus discípulos, no capítulo 14 do Evangelho de João, aleluia, este versículo não me sai da memória. Parece que ele olha para os seus discípulos na sua volta. Ele estava ficando um pouco triste, porque ele sabia que o momento da partida do mestre estava chegando. Jesus olha para os olhos de cada um. Eu creio que eles baixavam os olhos, baixavam o seu semblante, dizendo: o mestre tem algo para falar para nós, o mestre tem algo para dizer para nós. E de repente, capítulo 14, versículo 1 do Evangelho de João, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Eis que vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que aonde eu esteja, estejais vós também. E disse Tomé 14,5: Senhor, não sabemos para onde vais e como saber o caminho. Sempre tem gente no nosso meio desconfiando do Senhor, daquilo que ele falou para nós, daquilo que ele continua falando. Sempre tem os Tomé. E no capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Oh, glória! E nós vimos também no Evangelho de Mateus, quando Jesus aparece para os seus discípulos, estão ali sentados à mesa, aleluia, ali duvidosos, e ele já tinha ressuscitado, e ele aparece ali, ele diz para Tomé, e olha para Tomé: Tomé, Tomé, aleluia, eu já subi o Pai, estou de volta, encosta teu dedo aqui, a tua mão do meu lado, para ver se não tem a marca da espada que me transpassou. Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Oh, glória! Deus está falando conosco neste dia. Que bom que Deus ainda fala, que bom que Deus continua falando, dizendo para você: acaso eu sou homem para que minta? Acaso eu não prometi algo para você e eu não vou cumprir? Eu vou cumprir tudo que eu prometi para você. Eu estou esperando ainda cumprir na minha vida algumas promessas que ele me prometeu. Eu estou há 35 anos, aleluia, fazendo a obra do papai, e tem promessa que ele me prometeu há muitos anos atrás, mas eu não vou murmurar, eu vou aguardar, eu vou esperar as promessas do Senhor. E assim também eu digo para você, meu irmão, assim também eu digo para você, minha irmã, fica tranquilo, fica tranquila. O Deus que te prometeu, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Eclesiastes capítulo 3 diz assim, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Oh, glória! Teve o tempo de Isaac nascer. Aleluia! Tem o teu tempo também, meu irmão. Tem o teu tempo também, minha irmã. Tem tempo de prantear. Tem tempo de chorar. Tem tempo de se alegrar, tem tempo de se afastar. Eu não sei qual é o tempo em que você está vivendo nesse exato momento. Ah, pastor, o senhor não quer estar no meu lugar. Eu estou passando por um tempo muito difícil na minha vida. Pois é, meu irmão, pois é, minha irmã, o tempo em que você está passando, talvez eu já passei. Deus permite você passar por algum problema, por alguma luta, para que depois sirva isso
isso de experiência para você, porque tem pessoas que precisam ouvir depois o teu testemunho. Deus muitas vezes, aleluia, permite nós passar por muitas experiências para que possamos depois, aleluia, encorajar outras pessoas que irão passar pela mesma situação em que nós estamos passando. Como nós iremos testemunhar se nós não passamos por experiências? Paulo disse, aleluia, Paulo, sabe o que Paulo disse? Dai graças a Deus quando vós estiverdes passando por tribulações. Eu me alegro, disse Paulo, eu sei me contentar quando eu tenho e quando eu não tenho. Oh, glórias a Deus! A experiência de Paulo, a experiência desse grande apóstolo, aleluia, nos serve de uma base para que nós venhamos a aprender o que é ser um servo valoroso, o que é ser uma serva valorosa. Passar. A Bíblia não diz que você fica na tribulação. A Bíblia diz, aleluia, o próprio Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho de João, no capítulo 16 e versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Jesus não disse, olha, vocês vão ter tudo de bom, vocês vão ter alegria 24 horas, vocês vão ter dinheiro 24 horas. Não, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, meu irmão, tem de bom ânimo, minha irmã, não desanima diante da adversidade, não desanima diante da luta, não desanime diante das provações. Oh, tenho algo para lhe dizer. Deus não leva ninguém para o deserto para matar, mas Deus leva as pessoas para o deserto, sabe para quê? Para que elas lá no deserto, elas fiquem, aleluia, expressamente dependentes de Deus. Deus leva cada um de nós para o deserto, para que venhamos a aprender no deserto, que temos, aleluia, que confiar tão somente em Deus e não no homem. No deserto, aleluia, não tem papai para gritar, não tem mamãe para gritar e para chorar, não. Deserto é nós e Deus. Deserto tem que ficar dependente do maná do Senhor. Deserto tem que ficar dependente da aguinha do Senhor. Deserto é calor mesmo. Se você vai ver, diz que no deserto estava até 50 graus. Quem suportaria hoje 50 graus sem ter um pé de árvore no deserto para ficar debaixo da sombra e dizendo, oh Deus, porque o Senhor nos trouxe pelo deserto? Até que Moisés, vendo o povo murmurar e dizendo, Moisés, tu trouxe nós para o deserto para morrer de sede e de fome. E diz a Bíblia que Deus diz para Moisés, Moisés, fala com a rocha que dela sairá água. E Moisés tocou na rocha, não era para ter tocado, era para ter falado. E porque ele tocou na rocha, ele subiu ao monte depois e Deus diz, contempla a cidade prometida, que eu prometi, mas tu não entrarás lá, Moisés, porque tu feriu a rocha. Tem muitas pessoas ferindo a rocha, falando mal do nosso mestre. Tem muitas pessoas, aleluia, murmurando do nosso meigo nazareno. Tem muitas pessoas murmurando de Jesus, murmurando de Deus só porque eles não receberam aquilo que tem o desejo do seu coração. Mas Deus prometeu. Tem muitas pessoas que não adentraram, aleluia, na Canaã prometida. Tem muitas pessoas que não adentraram na cidade prometida porque eles murmuraram no deserto. No deserto é lugar de nós passarmos pela prova para poder receber a nossa bênção. E eu quero orar com você nesta hora. Eu quero orar com você neste dia. Eu quero, aleluia, ministrar uma oração neste exato momento, abençoando a tua vida. Orando também
pela nossa nação brasileira. Oh Deus poderoso, oh Deus glorioso, que Deus abençoe também a nossa irmã Jocélia Cassariengo, que Deus abençoe, né, todos os nossos queridos e amados irmãos, em nome de Jesus, nossa irmã Ludmila Marques também, a nossa missionária irmã Márcia e todos os nossos irmãos da igreja, agradecendo também as nossas irmãs que estão fazendo recolhimento de alimentos para que possamos levar para ajudar as pessoas e o povo da nossa cidade de Osório, aqui que você mora no litoral do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos o nosso brechó solidário, arrecadação de alimento, arrecadação de roupas, arrecadação de móveis usados, arrecadação de calçadinhos para levar para aquecer o nosso próximo. Esse é o nosso trabalho, fazer um trabalho voltado para o menos favorecido. Que Deus abençoe a todos, aleluia. E eu quero orar neste exato momento. Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença e quero Te agradecer por esta oportunidade, pelo Teu grande amor que o Senhor tem tido para com a minha vida, Senhor. Eu sou um vaso frágil, um vaso fraco, um vaso de barro, Senhor. Reconheço meus pecados, reconheço minhas fraquezas, Senhor, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, que Jesus, Teu Filho amado, a expirar na cruz do Calvário, Senhor, que o sangue dele, carmesim, o sangue purificador, purifica toda a humanidade dos seus pecados. Basta que cada um venha crer, basta que cada um venha entregar a sua vida para Ele. Querido amado Deus, dê-nos um dia abençoado, um dia de graça, Senhor, um final de semana também abençoado para os Teus filhos, dando graça e dando vitória. E se o Senhor não voltar, Jesus, segunda-feira prometemos estar aqui com mais uma live ao vivo, e também no nosso programa A Voz do Pastor, pela sua rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana para todos, em nome de Jesus.